Boa tarde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dará uma entrevista coletiva sobre a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E nós vamos transmitir direto do Ministério da Saúde aqui em Brasília. Acompanhe com a gente. Estaduais de Saúde, CONAS, Jurandir Frutuoso, e a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, Marcela Alvarenga. Nós informamos que esta coletiva é transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Ministério da Saúde. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Boa tarde a todos. Prazer recebê-los aqui no Ministério da Saúde. Inicialmente, cumprimentar o secretário executivo, Rodrigo Cruz, a secretária da Secovid, Rosana Leite de Mello, secretário Arnaldo Medeiros, da Secretaria de Vigilância e Saúde, o Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONASEMS, e a Marcela Alvarenga, assessora técnica do CONASEMS. Eu troquei o Jurandir Frutuoso, é do CONAS, é o nosso amigo. Hoje é um dia importante, onde definimos os rumos de mais uma etapa no nosso bem-sucedido Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Lembrar que hoje nós vamos atingir uma marca expressiva, a distribuição de mais de 400 milhões de doses de vacina. Isso mostra o compromisso do governo federal em prover vacinas para que a população brasileira possa livremente buscar essas políticas públicas nas nossas salas de vacinação. A campanha de imunização do Brasil, seguindo uma tradição de décadas do nosso Sistema Único de Saúde, é bem sucedida. Nesse sentido, é necessário se registrar o agradecimento aos secretários estaduais de saúde, aqui representados pelo Jurandir Frutuoso, e, sobretudo, aos secretários municipais de saúde dos mais 5.570 municípios dessa grande nação, o nosso Brasil, aqui representados pela Marcela Alvarenga. Nesse período, nós mostramos a nossa capacidade de vacinar a nossa população. Durante vários dias, atingimos uma meta de mais de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas. Nós já atingimos, considerando a população acima de 12 anos, mais de 80% da população brasileira imunizada com 2 doses. Nós fomos pioneiros a nível mundial na aplicação de doses de reforço. Nós já distribuímos cerca de 20 milhões de doses de reforço. Os nossos adolescentes, 75% já receberam a primeira dose, 35% já receberam a segunda dose, e o reflexo disso, além das outras políticas públicas que foram executadas, como o fortalecimento da atenção primária, como o fortalecimento da assistência especializada à saúde, com habilitação de leitos de terapia intensiva, que passaram de 23 mil e em caráter de habilitação extraordinária para cerca de 42 mil leitos, e agora, ultimamente, aprovamos para ficar com uma habilitação definitiva mais 6.500 leitos de UTI, ao custo de cerca de 2,6 bilhões de reais, deixando um legado permanente para o Sistema Único de Saúde. O público das nossas crianças, de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina foi desenvolvida pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a 1/3 da dose da vacina que é aplicada nos adultos, e isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, a exemplo do FDA, a exemplo da Associação da Agência Europeia de Medicamentos,
EMA e agora teve o aval da Anvisa. Portanto, a Anvisa atestou a segurança regulatória. Então, essa vacina foi aprovada pela Anvisa e logo que a vacina foi aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde, como é do conhecimento de todos, fez uma recomendação, colocou essa recomendação em consulta pública, houve uma contribuição muito vasta da sociedade brasileira, de sociedades científicas, e depois nós fizemos uma audiência pública, uma audiência que teve uma participação de especialistas das várias correntes, a participação do CONAS e do CONASEMES, a participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal e a par das informações obtidas da consulta pública, do posicionamento dos diversos especialistas na audiência pública e em atenção ao que foi decidido por Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e ao que nós havíamos nos comprometido, estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorram. Nós tivemos, durante esse período da pandemia, que foi decretada pela OMS em março de 2020, infelizmente nós tivemos perdas de crianças. Claro que essas crianças, comparando as outras faixas etárias, não é o grupo que tem a maior mortalidade, mas toda a vida é importante e, sobretudo, a das nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Nós dedicamos toda a atenção especial ao tema. Eu queria pedir ao professor Arnaldo Medeiros, nosso secretário de Vigilância em Saúde, para que ele fizesse uma fala sobre os aspectos epidemiológicos da Covid-19 no Brasil em relação a essa faixa etária específica, né? Porque muitas vezes se faz as considerações considerando a faixa etária de 0 a 18 anos e esse não é o escopo da discussão de hoje. O escopo da discussão de hoje são crianças de 5 a 11 anos, onde há uma evidência científica própria, construída, e onde tem dados em relação aos aspectos regulatórios, aos aspectos da efetividade das vacinas, e claro que são dados de curto prazo, não são dados de longo prazo, até porque essas vacinas, a EMA, por exemplo, as aprovou no dia 25 de novembro, e as pesquisas elas são muito recentes, sendo impossível se ter dados de longo prazo. Isso é importante, porque diz respeito a aspectos como a segurança da vacina, que, no caso do Brasil, a segurança da vacina é competência da Anvisa atestar. Então, professor Arnaldo. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a população brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido ministro de Estado, Marcelo Queiroga. Obrigado, ministro, pela oportunidade. Cumprimentar os secretários do Ministério da Saúde que aqui se fazem presentes, o secretário executivo Rodrigo, a secretária Rosana, da Secovid. Quero cumprimentar o meu amigo Jurandir, representante do CONAS, e a nossa querida Marcela, representante do CONASEMES, e boa tarde a todos os jornalistas e a população brasileira. Ministro, nós vamos apresentar o estudo epidemiológico de morbimortalidade por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil, particularmente durante o período da pandemia. Próximo slide, exatamente esse. Nós vamos analisar esses dados em 3 conjuntos de bancos de dados que temos no nosso Ministério. Um do conjunto de bancos de dados que está relacionados ao SUS Notifica. Na sequência, iremos estudar os casos graves de SRAG, que está no CIVEP Gripe. E, por fim, faremos uma avaliação do nosso sistema da linha de vida, que é do Sistema de Informação de Mortalidade. Os casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos registrados no SUS Notifica no Brasil entre 2020 e 2021 mostra que em 2020 tivemos 243 mil casos de Covid em criança neste intervalo etário. Em 2021, nós tivemos, portanto, 324.505. Ao lado tem uma tabela em que você vê mês a mês, tanto do ano de 2020
quanto do ano de 2021. Mas, ao longo desse gráfico, eu acho extremamente interessante o próximo slide, quando a gente sobrepõe os dados de um ano e do outro, quando a gente verifica mês a mês como foi a notificação de casos de Covid-19 neste intervalo etário. A gente vê o comportamento absolutamente distinto deste intervalo etário, tanto do ano de 2020, quanto comparado mês a mês com o ano de 2021, onde, quando vemos que no ano de 2021 tivemos um pico por volta de março e abril, e de lá para cá, consistentemente, temos uma queda do número de casos de Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos. Próximo slide. Esse slide mostra claramente os casos confirmados em crianças de 5 a 11 anos por unidade da federação. Pelo óbvio, chama a atenção, claro, o estado de São Paulo, até pela sua densidade demográfica, tanto com relação ao ano de 2020, quanto com relação ao ano de 2021. Mas, nesse caso, temos aí a discriminação por unidade federada. Nos gráficos mais à direita, estamos, portanto, o mapa de calor, que nós por assim chamamos, onde verifica por cada unidade federada a intensidade dos casos relacionados à Covid-19. Na sequência, nós temos, portanto, os dados que são obtidos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que nós carinhosamente chamamos de CIVEP-Gripe, ministro, no qual a gente avalia os desfechos de síndrome respiratória aguda grave, que, pelo que todos nós sabemos, é o quadro mais grave, mais sombrio, por assim dizer, de um prognóstico mais apertado, mais difícil, mais reservado com relação a pacientes que desenvolvem Covid-19. Próximo slide. Nesse slide, você vê todos os casos de SRAG no Brasil, de março de 2020 até 2021, por intervalo etário. Nós tivemos no país cerca de 2.818.770 casos de SRAG. Desses 2 milhões, 1.881.000 foram casos de SRAG por Covid-19. Quando a gente olha no intervalo etário que nos interessa, né, na questão de hoje, que é exatamente o intervalo de 5 a 11 anos, nós tivemos que casos de SRAG por Covid-19 neste intervalo etário foi de 6.324 casos, representando uma taxa de incidência de 30,7. Quando a gente olha essa taxa de incidência no total, isso representa 0,34% do total dos casos de SRAG por Covid entre todos os pacientes de 5 a 10 a 11 anos de idade. Próximo slide. Nesse slide, nós vemos, portanto, os dados com relação aos óbitos por SRAG, por faixa etária no Brasil. De março, eu queria pedir só silêncio, por favor, se possível. De números de óbitos por SRAG por faixa etária no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021. Nós vemos que na faixa etária específica, né, por óbitos por SRAG das mais diversas etiologias, tivemos 766 óbitos, mas quando a gente olha para os óbitos por SRAG por Covid-19 neste intervalo etário, nós tivemos 311 casos. Né? Isso dá uma taxa de mortalidade de 1,5, e quando a gente olha para a taxa de letalidade, verificamos que a maior taxa de letalidade por óbito por SRAG por Covid, obviamente, nos indivíduos mais idosos, né, acima de 80, de 90 a mais, e a menor taxa de natalidade que temos é na faixa de 5 a 11 anos, que corresponde a 4,9%. Próximo slide. Esses são os casos e óbitos por SRAG de 5 a 11 anos no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021, né, por unidades federadas. Pelo óbvio, esse número se repete em relação aos dados que nós apresentamos anteriormente. Próximo slide. Mas quando a gente cruza esses dados de Covid-19 no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021, tanto de casos como de óbitos, né, nos intervalo pediátrico, por assim dizer, de 0 a 4 anos, de 5 a 11, de 12 a 17, e focalizando exatamente na coluna que fala especificamente do intervalo etário que nos interessa, a gente vê quais são as principais comorbidades associadas aos casos
de SRAG por Covid-19, no qual asmas e doenças neurológicas crônicas se constituem talvez as principais comorbidades. Quando nós olhamos para os óbitos nessa faixa etária, a gente verifica que, portanto, as doenças, os imunodepressivos e as doenças neurológicas crônicas se constituem as principais comorbidades associadas aos óbitos neste intervalo etário por SRAG e por Covid. Quando a gente olha, analisa os dados do Sistema de Informação de Mortalidade por desfechos de óbitos totais e óbitos tendo Covid como causa básica, segundo o nosso CID-10, nós temos primeiro uma curva que mostra o total de óbitos no Brasil desde 2010 até 2021, e na primeira coluna dessa tabela nós temos os números de óbitos no intervalo etário de interesse desta coletiva, que é exatamente de 5 a 11 anos, onde a gente vê que claramente, ao longo do tempo, você teve uma redução do número total de óbitos neste intervalo etário. Próximo slide. Nesse slide, nós vemos esses números de óbitos por região do nosso país, né, das 5 grandes regiões do nosso país, obviamente com o maior quantitativo de óbitos se concentrando na região sudeste e da região nordeste. Próximo slide. E nesse a gente vê a causa básica de óbito de crianças de 5 a 11 anos no Brasil, desde 2017 a 2021. Claro que em 2020 e em 2021, você vê que claramente as principais causas de óbitos em crianças nesse intervalo etário foram exatamente por Covid-19, quando a gente olha, portanto, a tabela. A terceira causa, na verdade, tanto de 2020 a terceira causa, em 2021, a segunda causa de óbito neste intervalo etário. Próximo slide. Esse slide mostra a curva de óbitos, né? A curva de óbitos que nós tivemos no Brasil a cada mês, né? Não existe uma taxa proporcional por dias nem por mês, mas existem situações de aumentos de números de óbitos em determinado mês, o que reflete muito claramente o dado epidemiológico pandêmico nacional, que reflete, obviamente, o número de óbito neste intervalo etário. No próximo slide, a gente vê a quantidade de óbitos por Covid-19 de 5 a 11 anos, segundo Unidade Federada da Residência do Brasil, da mesma forma como eu mostrei anteriormente no caso de SRAGs, tanto por unidade da Federação, como mapa de calor mostrando isso por unidade da Federação. Próximo slide. E nesse slide nós mostramos, portanto, as 20 principais causas associadas aos óbitos por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, por CID, e a gente verifica, portanto, tanto de 2020 como 2021, que entre a outra comorbidade associada, existe importante, sim, a obesidade. Próximo. E por óbito, segundo outras causas associadas, a gente verifica que a diabetes mellitus, a insulino-dependente e a diabetes mellitus não insulino-dependente, né, diabetes do tipo 2 e as cardiomiopatias, corresponde também a um número importante com relação ao número de óbitos de outras causas associadas com Covid-19. Creio, ministro, que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Essa apresentação do Arnaldo é importante, até porque alguns fizeram uma análise que, durante a pandemia, a cada 2 dias tínhamos um óbito de criança de 5 a 11 anos. Claro que, se considerar o período todo, se fizer essa conta, pode-se dar essa interpretação. Mas, nos últimos 6 meses, o que nós assistimos foi uma queda muito forte do número de óbitos, de tal maneira que, hoje, no mês de dezembro, que nós nos deparamos com essa análise, não é esse dado, de um óbito a cada 2 dias. Muito pelo contrário. Nós temos um cenário cujo nível de óbitos caiu expressivamente, fruto do controle da pandemia em nosso país. Então, o que acontece no Brasil é diverso, por exemplo, do que está acontecendo em países como os Estados Unidos, onde nós temos um aumento do número de óbitos. Até mesmo na Alemanha, na Rússia. Tá? Então, no Brasil, nós temos um cenário da pandemia mais equilibrado. Não é só no Brasil, também aqui em outros países da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile. A Argentina e
o Chile já começaram a imunização de crianças, mas com um outro imunizante que não logrou aprovação na Anvisa para aplicação no Brasil e também não logrou aprovação em outras agências sanitárias que são rotuladas como agências que têm uma maturidade regulatória maior, de tal sorte que é um pouco diferente do contexto brasileiro. Eu vou passar para a secretária Rosana, para que ela possa fazer as suas considerações. Enfim, essa matéria é uma matéria que é feita à secretaria dela, e foi feito um excelente trabalho. Eu queria agradeço à secretária Rosana, agradeço ao secretário Rodrigo Cruz, ao secretário Arnaldo e toda a equipe do Ministério da Saúde, durante esse período de festas de final do ano, de Natal, do Réveillon, se dedicaram bastante aqui para que nós pudéssemos trazer o fruto desse trabalho aqui para vocês e que vocês nos ajudem a levar para a sociedade brasileira, até para que as pessoas conheçam o que se faz aqui no Ministério da Saúde. Obrigada, ministro. Cumprimento o ministro, doutor Rodrigo, doutor Arnaldo, doutor Jurandir, Marcela, que conheci hoje, e todos aqui presentes. Mais uma vez, a gente agradece essa oportunidade de estar levando, né, para a população brasileira, que esse é o nosso conflito de interesse, né, doutor Quiroga, de estarmos aqui imbuídos nisso. E hoje, esse anúncio da inclusão de crianças de 5 a 11 anos no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Covid, ele faz parte, né, a concretude de todo um processo que nós já estávamos a fazer, e não apenas quando se teve a ideia em algum país, né, em algum outro lugar, a necessidade ou não de se vacinar criança. Como foi muito bem já colocado, o Ministério da Saúde, ele não só apenas está extremamente atento ao que acontece em cada estado, em cada unidade de federação, em cada município, porque nós fazemos essa monitorização, mas também o que acontece nos outros países. Afinal de contas, nós estamos numa pandemia. E é nesse sentido que também nós já estávamos atentos a isso previamente. Poderia chegar-se uma necessidade de vacinar esse público, também estava no nosso radar. E como tudo, não só em administração pública, né, a vida ela é assim, nós temos uma tempestividade, o tempo correto de ser feito. E acredito, ministro, que esse sim é o tempo adequado. Próximo, por favor. E questões como que foi todo esse nosso processo, né? Antes mesmo do anúncio pela nossa agência reguladora, o órgão sim com a competência, que, de acordo com a nossa legislação brasileira, é o responsável por analisar, através de critérios já bem estabelecidos, não só a parte da segurança, mas toda uma vigilância, né, em relação a imunizantes, a medicamentos e uma série de outras competências que essa nossa agência tem. Então, no dia 16, foi... antes mesmo assim do anúncio dela, né, da autorização, nós já estávamos, o doutor Rodrigo vai explicar um pouco melhor a posteriori, em tratativas de nossos contratos. Nós já sabíamos que precisaríamos um quantitativo para vacinar, como já foi até colocado aqui em audiência previamente, os adultos, não só com a dose de reforço, ou talvez algumas pessoas que precisassem tomar o esquema primário por conta da idade. Então, nós já estávamos numa programação. Esse era um terceiro o contrato com a Pfizer, especificamente por quê? Porque é o único imunizante autorizado aqui no nosso país para ser utilizado em criança. E como o ministro muito bem colocou, o imunizante é o imunizante da Pfizer, só que ele é um imunizante completamente diferente, é esse mesmo termo, do imunizante para adulto. Tanto é que uma das maiores preocupações, não só da nossa agência, são os erros de administração. Tanto é que ele tem toda uma característica distinta do frasco, a quantidade de dose, a quantidade de RNA e assim sucessivamente, e tem que ter esses critérios. E esse público, não só pelas suas próprias peculiaridades inerentes, é um público que está, de fato, em desenvolvimento. Então, muitas vezes, causa-se até espanto por algumas pessoas que estão acostumadas com algumas decisões
que a gente fala, antes da pandemia, algumas situações, as tomadas eram dessa forma, e durante e após a pandemia, com certeza, isso vai mudar. E nós tivemos esse cuidado, e não foi um cuidado excessivo, muito pelo contrário. Medicina, a gente sabe, a gente não pode tratar nem a mais e nem a menos. Tanto que a própria Anvisa, quando ela deliberou esse assunto, ela fez uma modificação nos seus processos, no sentido de dar muito mais segurança. Além das análises técnicas avaliadas, rotineiramente usada, também lançou mão de profissionais, de especialistas, todos viram, né, fizeram inclusive até vídeos, ou seja, abriu uma diferença, por quê? Porque é um público extremamente caro para nós, brasileiros, que é o nosso futuro. E, a partir do momento que foi autorizado, imediatamente, como nós já tínhamos algumas tratativas com a Pfizer, nós já acionamos para nós termos, sim, esse quantitativo. Vale ressaltar que, conforme as nossas leis, nós somos uma instância administrativa pública, o comprar não basta apenas a gente ter ao dinheiro, né? Nós precisamos passar por alguns processos, mas nós já estávamos antevendo isso e imediatamente foi acionado e resguardado um determinado quantitativo. Os senhores têm que lembrar que o mundo todo precisa de vacina. Então, é natural que este fabricante tenha também as suas dificuldades de fornecer no tempo em que nós queremos. Então, isso também a pandemia nos mostrou. E, para se tomar uma decisão mais solidificada, lembrando que nós estamos, sim, no Estado Democrático de Direito, e como essas tratativas já tinham sido feitas, nós teríamos um lapso temporal para a entrega desses imunizantes, nós decidimos ampliar o debate para a população. Por que isso? A nossa secretaria, como o ministro mesmo fala, diuturnamente nós recebemos demandas, não só as demandas judiciais, né, as demandas principalmente da população, questionando, perguntando com angústia de usar este ou aquele imunizante e assim sucessivamente. E esse público, a demanda aumentou. Então, nós decidimos abrir não só uma consulta pública, né, a audiência pública, um instrumento que fala muito claramente o que é a nossa democracia, para essa participação. E essa participação não apenas para nos dar subsídios, tanto da sociedade, algumas sociedades especialidades nos enviaram algum documento, na verdade, apenas uma, né, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia nos enviou um documento para subsidiar as nossas tomadas de decisão. A nossa própria agência reguladora também nos mandou extensa literatura, e também a nossa Câmara Técnica Assessora também nos assessorou nessa tomada de decisão, e a população brasileira. Nós fizemos essa consulta, também fizemos a audiência, que foi ontem, e hoje, ministro, hoje é a concretude dessa tomada de decisão que nós fizemos. O próximo, por favor. E lembrar que o único imunizante que nós temos autorizado para utilizar é o imunizante da Pfizer, a Comirnaty. Próximo, por favor. E nós iremos contemplá-lo agora, durante a pandemia, no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. E quais serão as nossas recomendações, sinteticamente falando? Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes, né, de irem tomar essa vacina. E por que é essa nossa preocupação? A criança ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei, né? As crianças elas têm que ter um responsável, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui é mais reiterar na proteção dessa criança. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa, com todos aqueles critérios. Próximo, por favor.
e que nós sugerimos, sim, né, alguma ordem de prioridade, lembrando que as duas primeiras são as prioridades norteadas por dispositivos legislativos, no caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19, embora as crianças elas possam ter doenças assintomáticas, oligossintomáticas, elas podem transmitir, então seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos que, embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção, então é o cuidar. E, na sequência, as crianças sem comorbidades, a gente também recomenda iniciar pelas crianças mais velhas, não só aqui, porque elas, comparativamente com as crianças um pouco mais jovens, elas apresentam um pouco mais de sintoma, e também as crianças que saem mais, que têm mobilidade, que vão para as escolas. Porém, isso vai ser decidido, né, principalmente esses que não são regidos por lei, pela ponta, ou seja, a parte do município que vai definir como que ele vai fazer essa vacinação. E o próximo, por favor. E, diante disso, algo que também tem nos questionado, ontem na audiência pública foi muito bem apresentado, né, o doutor Safad colocou, inclusive, essa questão, o intervalo. Por que nós decidimos colocar a obrigatoriedade do intervalo de 8 semanas? Se na bula está 3 semanas. Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas. Isso serve tanto para adultos como para crianças. E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior. Como foi bem apresentado ontem, as crianças elas têm sim um risco de miocardite, é um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Nós queremos minimizá-lo ao máximo. E os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias, até 8 semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Então, por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos, nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança, se porventura desenvolver uma miocardite, ele é menor se tomado com intervalo de 8 semanas. Próximo, por favor. E aqui nós trazemos só alguns exemplos, né, de outros países que adotaram não só esses intervalos distintos, né, que variou de 3 semanas a 8 semanas, a depender não só do cenário epidemiológico, mas também de algumas características peculiares dessa população. O próximo. Eu acho que essa agora é do Rodrigo, né, Rodrigo? Então, eu agradeço. A mensagem principal que nós gostaríamos de deixar é que fizemos tudo tempestivamente. É uma população extremamente cara para nós, brasileiros. Então, o cuidado e a prudência, elas devem estar sempre norteando as nossas deliberações. E hoje é o final de um processo, né, no sentido de se liberar pelo Ministério da Saúde a vacinação dessas crianças. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Só destacar que o Ministério da Saúde ele adquiriu, junto à Pfizer, 300 milhões de doses. O primeiro contrato ele foi firmado na gestão do meu ilustre antecessor, exatamente, o ministro Eduardo Pazuello. Então, à época, todos vocês acompanharam e noticiaram algumas questões de natureza legal, porque a indústria farmacêutica ela não se responsabiliza, ou não se responsabilizava, ou não se responsabiliza, melhor dizendo, pelos eventos adversos da vacina. E, na época, houve uma discussão no âmbito da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e o Congresso Nacional
aprovou uma legislação que autorizava, mesmo diante dessas questões, a aquisição dessas vacinas. Então, depois, nós pudemos progredir nessa relação com a indústria Pfizer-BioNTech e tem sido um dos imunizantes, né, eu acho que já é o primeiro, né, em frequência de utilização aqui no Brasil, tem nos ajudado bastante no enfrentamento à pandemia, como já destacamos, né. Essa questão dos eventos adversos e uma campanha de vacinação em massa sempre vai ocorrer, né, e nós temos que observar a competência da farmacovigilância natural é da Anvisa, naturalmente que o Ministério da Saúde também acompanha eventos adversos relacionados à vacina. Esses eventos adversos podem acontecer em qualquer faixa etária. A vacina Pfizer pediátrica é uma vacina que foi aprovada recentemente. No entanto, segundo dados do CDC, nós já temos mais de 8 milhões de doses dessa vacina aplicada e até o momento não foi feito nenhum alerta de segurança maior. É claro que o mundo inteiro faz uma vigilância e, havendo algum aspecto atinente à segurança, esses fatos são notificados e eles são alvo do interesse dos pesquisadores no mundo inteiro e é necessário que todos conheçam esses fatos relacionados à vacinação, não só os seus benefícios, como, por exemplo, a redução de casos, como o estudo que foi publicado no New England mostrou uma redução no período observado de cerca de 90% dos casos de Covid naquelas crianças onde foi aplicado a vacina. Esse é o benefício. Existem os eventos adversos, nós não conhecemos tudo ainda, né? Só o acompanhamento de fase 4 vai mostrar, e é necessário que a sociedade conheça todos esses aspectos para a melhor tomada de decisão. Eu vou passar para o Rodrigo Cruz, para que ele possa trazer o cronograma de entrega dessas doses. Nós temos 20 milhões, aproximadamente 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, conforme o censo. Como são 2 doses, em tese, nós precisaríamos de ao menos 40 milhões de doses. Nós não sabemos ainda, né, qual que será a taxa de adesão dos pais a essa vacinação, e os pedidos dependem dessa velocidade da vacinação e também da capacidade de entrega das vacinas pela indústria. Rodrigo, por favor. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve aqui na explicação para não tomar o tempo de todos, mas só para detalhar um pouquinho de como foi feita essa negociação e como que o Ministério, no dia 28 de dezembro, formaliza, então, um termo aditivo que garante essas primeiras 20 milhões de doses pediátricas, né? Então, a gente, em reuniões semanais com a Pfizer, sempre conversou, o Ministério sempre acompanhou, então, o desenvolvimento desse novo produto, específico para a população de 5 a 11 anos. Começou-se a discutir, então, o terceiro contrato para as doses de 2022. Então, quais são as duas novidades desse terceiro contrato? A primeira novidade, como o ministro já anunciou, é que a gente tem direito sempre à vacina mais atual. Então, se, eventualmente, surgir uma nova cepa e o laboratório desenvolver, então, uma vacina mais atual que possa cobrir essa cepa, então, o Ministério tem direito a receber essas doses da vacina mais atual. Acho que essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que o contrato ele abarca também a possibilidade de aquisição de doses que possam contemplar todas as idades incorporadas, então, ao Plano Nacional de Operacionalização da Covid-19. Então, no dia 8 de outubro, em conversas com a Pfizer, na troca de mensagens, a gente anuiu com a minuta de contrato que foi encaminhada com essas duas novidades, indicando que a população pediátrica do Brasil, segundo estudos do IBGE, para a faixa etária de 5 a 11 anos, era de 20,5 milhões de crianças e que, em havendo aprovação da agência reguladora, essas doses deveriam ser priorizadas no envio deste terceiro contrato, isso em 8 de outubro de 2021. Em 29 de outubro de 2021, o Ministério, então, celebra esse contrato para a aquisição dessas 100 milhões de doses, com essas duas novidades, como eu acabei de destacar. No dia 16 de dezembro, a Anvisa autoriza, então, o imunizante da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos, e nesse mesmo dia, às 8h47, o Ministério da Saúde manda uma mensagem para a Pfizer, comunicando que as doses poderiam ser incluídas
no PNO. No dia 17, já pela manhã, 8 horas da manhã, o Ministério encaminha uma mensagem à Pfizer perguntando qual que seria a capacidade máxima de fornecimento de doses para o terceiro trimestre em 2022, nessa apresentação pediátrica. No dia 23 de dezembro, a Pfizer informa que consegue disponibilizar 20 milhões de doses para o terceiro trimestre. Para o primeiro trimestre. Lembrando que, no nosso contrato assinado, já estava previsto o máximo de doses alocadas para esse trimestre de 20 milhões de doses. Então, todas as doses do primeiro trimestre, contratualmente assinado no dia 29 de dezembro, serão, então, de doses pediátricas, e, para isso, a gente precisa assinar e firmar um aditivo de contrato que foi assinado no dia 28 de dezembro. Então, cumpre mencionar que, desde o dia 8 de outubro, o Ministério já formaliza essas tratativas junto à Pfizer, independente da gente já acompanhar ao longo de todo o ano nessas reuniões semanais que acontecem. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, então, como a gente já antecipou, serão 20 milhões de doses para o primeiro trimestre, e já temos reservados mais 20 milhões de doses para o segundo trimestre, e essas reservas ficam mediante uma sinalização por parte do Ministério da Saúde, das quais 3,74 milhões de doses serão entregues no mês de janeiro. Importante dizer que a gente tem essas reuniões semanais com a Pfizer. Em todas as reuniões, a gente busca antecipar o cumprimento desse cronograma e, na medida que a gente for conseguindo isso ou for tendo novidades, a gente informa a todos os senhores, mas isso é o que a empresa consegue disponibilizar para o mês de janeiro. Não temos ainda informação dos voos, até há poucos minutos antes de começar a coletiva, a empresa ainda não tinha conseguido nos informar, mas as datas-alvos de recebimento ou de chegada desses voos são essas. Serão uma entrega semanal, serão 3 voos, cada voo contendo, então, 1,248 milhão de doses. Né? Os voos chegarão pelo aeroporto de Viracopos e essas são as datas. A regra de aprovação do INCQS para a liberação das vacinas cerca de 24 horas, então a expectativa é que no dia 14 de janeiro essas doses estejam aptas, então, para envio para os municípios, para que comecem, então, a aplicar nesse público-alvo. Pode passar o próximo slide, por favor? Para também tentar antecipar, a gente já discutiu com o Conselho de Secretários Estaduais e o Conselho de Secretários Municipais como seria o envio dessas doses, né? Então, entendeu-se importante, nesse primeiro momento, ir no critério populacional. Então, será adotado o critério populacional para a distribuição dessas doses nesses percentuais que estão aí postos. Então, chegou a dose, aplica-se esse percentual e esses percentuais, então, serão encaminhados para os estados e municípios para que possam fazer a imunização dessa faixa etária de 5 a 11 anos. Como o ministro coloca, a população total é de 20,5 milhões de brasileiros que podem ser imunizados e serão distribuídas as doses nessas representatividades que estão postas aí. Pode passar o próximo slide. E é isso, né? Tentando trazer um pouquinho de números, ministro, e sendo breve, essas são as questões. É importante mencionar que a gente tem reuniões constantes com a Pfizer, existe possibilidade, sim, de conseguirmos antecipar alguma coisa ainda para janeiro, mas, assim como acontece em todos os países, não só no Brasil, a Pfizer escala a produção. Então, não há um estoque no laboratório de doses pediátricas, e à medida que a produção vai sendo, enfim, vai se concretizando, essas doses são embaladas e são encaminhadas para o Brasil. Obrigado, Rodrigo. Eu quero dizer para vocês que a nossa decisão ela está em absoluta sintonia com a decisão de outros países de sistema de saúde de acesso universal, como, por exemplo, o Canadá. Na França aconteceu um processo semelhante ao nosso, inclusive com consultas à sociedade civil, o que no Brasil nós fizemos e se achou que era uma novidade, eu acho que é uma inovação. É algo que precisa ser estimulado no Ministério da Saúde para a construção de políticas públicas que contem com o apoio da sociedade, onde haja uma ampla discussão com os especialistas, não só aqueles que defendem,
de maneira libertária, ou aqueles que defendem de uma maneira conservadora, ou aqueles que são fortemente contra, né? O Ministério ouve a todos para buscar os consensos necessários para que sigamos em frente com base na evidência científica, observando a legislação do país, cumprindo, sobretudo, os anseios do povo brasileiro. Então, em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir, nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas que foram sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à aplicação da vacina, elas sejam seguidas na ponta, né? Nós somos um país continental, com 5.570 municípios, há muitas heterogeneidades, mas com a capacidade que nós temos, nós vamos conseguir cumprir todos aqueles objetivos. É óbvio que é necessário esclarecer a população acerca de todas as implicações da vacinação, para que consigamos seguir em frente, trazer um pouco de esperança para o nosso país. Hoje nós temos uma nova variante, a variante Ômicron. Essa variante, pelo que se tem demonstrado nos outros países, ela é mais transmissível, tem aumentado o número de casos, mas até agora, pelo que temos observado, não tem havido uma maior pressão sobre os sistemas de saúde nesse período que estamos vivendo. Também não sabemos da eficácia dessa vacina específica de crianças em relação a essa variante Ômicron, se as 2 doses recomendadas elas serão suficientes para reduzir, por exemplo, em 91% a chance de evitar casos nesse período que foi observado do ensaio clínico publicado e apresentado às agências regulatórias. Ou seja, a evidência científica ela vai sendo construída e o que nós esperamos é que tenhamos sucesso nessa nossa campanha de vacinação. Como ministro da Saúde, nós temos nos dedicado bastante para avançar em relação à aplicação da 2ª e da 3ª dose da vacina naqueles públicos mais vulneráveis, né? Nós temos aqui no Brasil desafios geográficos, né, Jurandir? Em função, por exemplo, da região norte, que é continental, nós temos estados como o Amapá, cuja aplicação da 2ª dose está baixa, nós temos o estado de Roraima, precisa ampliar essa cobertura, precisa ampliar o reforço, nós temos que, de alguma maneira, nos preparar para fortalecer ainda mais o sistema de saúde, para, no caso de uma possível, e eu espero que não aconteça, 3ª onda que leva a pressão para o sistema hospitalar, nós tenhamos condições de atender. O Ministério da Saúde tem trabalhado para ter as provisões necessárias, não só em relação a itens essenciais, como o chamado kit de intubação orotraqueal, mas também em relação ao oxigênio, e vamos trabalhar em conjunto com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, para que tenhamos, sobretudo, segurança e tenhamos esperança de pôr fim ao caráter pandêmico da Covid-19 no Brasil. Muito obrigado, fico à disposição de vocês para perguntas. Senhoras e senhores, neste momento nós seguiremos com as perguntas dos profissionais de imprensa. Nós pedimos aos jornalistas que respeitem o tema da coletiva e nós informamos também que cada jornalista tem direito a uma pergunta. Nós pedimos que esse número seja respeitado, pois nós temos 13 inscrições, então para que todos tenham o direito, né, de perguntar, nós pedimos para que vocês respeitem este número. Nós vamos iniciar com a pergunta da CNN Brasil. Por gentileza, o jornalista Theo Cury. Boa tarde, ministros, secretários. Ministro, o governo e principalmente o Ministério da Saúde, nas últimas semanas, acabou sendo criticado por especialistas e também pela oposição, obviamente, pela demora em tomar uma decisão
O Ministério, inclusive, chegou a explicar para o Supremo que tinha todo esse cronograma de audiência, da consulta pública. Eu queria saber, na avaliação do senhor, o senhor acha que o governo perdeu tempo nesse período? E, aproveitando, o presidente Jair Bolsonaro foi informado antes, queria saber como que ele reagiu, o presidente que era contrário à vacinação, no primeiro momento obrigatória, claro, da vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Obrigado. Obrigado, Theo, pela sua pergunta. Não há demora nenhuma, não há atraso. Aqui o Rodrigo Cruz explicou de maneira categórica as negociações com a Pfizer precederam até a aprovação pela agência regulatória. Nós não podemos trazer doses antes da aprovação da Anvisa. Trazer doses antes da aprovação da Anvisa é crime sanitário. Embora tenha havido algumas doses que adentraram ao nosso país oriundas de plantas de uma vacina que tenha registro emergencial, mas de plantas não vacinadas, o Ministério da Saúde ele não atua dessa forma. Ele atua em estrito cumprimento à legislação do Brasil. Então, uma vez que houve a aprovação da Anvisa, automaticamente nós tínhamos um contrato que nos dava a salvaguarda de indicar as doses para as faixas etárias, de tal maneira que não há atraso nenhum. E, aliás, vou dar um exemplo. A EMA, Associação Europeia de Medicamentos, aprovou no dia 25 de novembro a vacinação. Portugal começou a aplicar naquelas crianças com comorbidades no dia 18. O Reino Unido começou a aplicar com comorbidades agora, no final de 2021. O Brasil está absolutamente dentro do prazo. Foi colocado um processo de consulta pública para uma discussão ampla com a sociedade brasileira, inclusive com esses especialistas que você menciona, que criticaram, tiveram presentes lá na audiência. Eu agradeço a participação de todos, né? Até porque as audiências públicas do Ministério da Saúde, sim, são o local para se fazer as críticas, né? Não que elas não possam ser feitas em outros fóruns, mas lá a gente discute de uma maneira mais franca, com todos os aspectos atinentes a essa discussão aclarados, e nós pudemos avançar com segurança. Então, não houve atraso nenhum. O presidente Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento de final de ano, o que é que ele disse? Ele falou claramente que todos os pais que desejassem vacinar seus filhos teriam a vacina. E ele deixou claramente que essas políticas eram traçadas pelo ministro da Saúde. Eu sou o ministro da Saúde escolhido por ele. O regime é presidencialista. E o presidente me questiona, me consulta. E qual é o meu papel? Meu papel é subsidiar o presidente com as melhores informações para que as melhores decisões sejam tomadas, né? E nós temos um apoio muito grande do presidente da República. Apoio expresso, por exemplo, agora, nesse contrato, foram gastos cerca de 6,9 bilhões de reais para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Será que o presidente é contra vacinação? O que o presidente defende é a liberdade das pessoas escolherem se querem ou não se vacinar. Esse é um ponto de vista do presidente da República. E eu entendo que a nossa campanha de vacinação ela tem esse sucesso extraordinário porque as pessoas são livres para escolher a vacinação. E o brasileiro tem uma tradição de buscar as vacinas, né? Por isso que a gente vai tão bem em relação à campanha, né? E em relação também ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Vejam vocês, em 6 meses, uma queda de 90% dos óbitos. Claro que isso não se deve somente a esse ministro, mas alguma parcela nesse sucesso eu tenho. Pelo menos eu trabalho para isso, diariamente, em vez de ficar aí só jogando palavras fora, né? E a gente prefere trabalhar. As críticas fazem parte. Quem não quer ser criticado, não assume essa cadeira que eu estou sentado aqui, ok? Não precisa de autorização de cartório, né, Rosana? Isso aí, corriqueiramente, a gente faz, né? Se você tem filhos, vai vacinar na escola, tanto é que a gente fez aquela campanha do HPV em determinadas épocas, você tem que dar autorização. Isso é proteção da criança, tá? Pedimos aos jornalistas que se limitem a uma pergunta, por gentileza. Nós convidamos agora o Alessandro Saturno, da TV Record, para fazer a pergunta. Boa
tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, como é que o senhor viu esse recuo do senhor, que o senhor era tão veemente, né, nessa ideia da prescrição médica e, de repente, teve audiência, teve isso? Como é que o senhor está vendo isso? Eu vi que a recomendação é realmente ter autorização, mas houve uma recuada aí do Ministério em relação a isso. Porque era uma decisão tão firme do senhor que a gente achou que o senhor sustentaria até o final. Eu sou veemente em relação à aplicação correta dos recursos públicos. Isso aí eu sou veemente. E na apropriação das políticas públicas que são colocadas em prática. Em relação à prescrição, foi colocada uma consulta pública. E essa consulta pública, alguns disseram que era tolice. Eu vi por aí. Então, quem diz que é tolice é porque não está afeito ao processo democrático. E nós ouvimos a sociedade, nós ouvimos os especialistas, na audiência pública, todos viram. Foi transmitido pelo canal estatal, pela EBC. Um debate de altíssimo nível, onde os diversos posicionamentos foram ali externados. Inclusive o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, né? Dr. Donizete, que era representante do Conselho Federal, ele disse claramente que competia o médico a contraindicação ou a indicação da comorbidade, né? Então, não é recuo, isso não é recuo, isso faz parte do processo decisório. Foi feita uma recomendação. Se fosse para nós tomarmos a decisão naquele momento, nós não teríamos feito consulta pública, nem audiência pública. Só completo, o senhor colocou aí o número de 20, ela desligou o microfone, 20 milhões, são 20 milhões de crianças, correto? Isso. E nós estamos prevendo e apresentando à população 3,7 que estão chegando em janeiro. O senhor explicou e especificou bem que a ideia vai depender muito da demanda, é isso? Queria só que o senhor explicasse isso, por favor. Sim, claro. Não tem como chegar a 40 milhões de doses de uma vez. A Pfizer não entrega. Não tem capacidade de produção para entregar essas 40 milhões de doses. E como foi feito em relação à campanha relacionada às outras faixas etárias, as vacinas elas foram chegando, elas foram sendo distribuídas para os estados, que, por sua vez, distribuíram para os municípios, e elas foram sendo aplicadas de maneira tempestiva, sem nenhum tipo de atraso e levando o benefício para a sociedade, né? Lembrar que nós hoje experimentamos um cenário de queda dos óbitos em crianças de 5 a 11 anos, né? Porque a discussão aqui foi crianças de 5 a 11 anos. Às vezes, nos deparamos com digressões para discutir, por exemplo, de 0 a 4 anos, não era a faixa. Ou então para discutir vacina de sarampo, ou então para discutir vacina de hemófilos. E, salvo o melhor juízo, não é nem incluso no Programa Nacional de Imunização. Então, a discussão é vacina de 5 a 11 anos e observando as regras da Anvisa. Vocês conhecem as regras da Anvisa, estão lá de maneira muito claras para que a sociedade brasileira possa conhecer, não é? E isso tem que ser colocado na ponta. Agora, se na ponta cada um usar seu critério, aí a gente vai ouvir e ver novamente o que aconteceu em relação às outras. O Ministério atrasou a dose, o Ministério atrasou a segunda dose. Isso, claro, que não é da maioria dos municípios brasileiros, né? Isso, às vezes, parte de um ou outro. Eu espero que não aconteça, para que possamos seguir firmes em relação à nossa campanha de imunização. Nós convidamos a Raquel Lopes, da Folha de São Paulo, para fazer a argumentação. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Os quilombolas e os indígenas, eles vão vir antes das crianças com comorbidades ou em paralelo? Não ficou muito claro isso para mim. São duas prioridades, né? A prioridade dos com comorbidades é uma prioridade da lei e os quilombolas e os indígenas, eles são em função da ADPF. E como é um quantitativo de quilombolas e indígenas que não é tão grande assim, não é, Rosana? Na verdade, questões jurídicas, né? Os indígenas, nós temos 139.572, certo? Os quilombolas, nós não temos esse quantitativo muito exato, tanto é que, para os quilombolas, eles estão acrescidos nos 20.476.555. Então, os estados, principalmente os municípios, eles sabem quais são essas comunidades, que é um quantitativo pequeno, e aí se coloca. Aí a questão jurídica, né? Nós temos as ADPFs e nós temos a lei. Então, é questão disso. Esse cronograma por faixa etária, Raquel, nós nos baseamos em Portugal. Portugal tem um sistema de saúde semelhante ao nosso, né? O professor Arnaldo ontem ele mostrou
que dentre as faixas etárias que compõem 5 a 11 anos, a que tem o maior número de óbitos é a de 5 anos. Até podíamos ter colocado primeiro a de 5 anos, mas já havíamos colocado em consulta pública esses dados conforme o que acontece em Portugal, aí ficou. Mas os estados e municípios eles são livres para tomar uma decisão melhor a respeito dessas questões, porque são eles que aplicam as vacinas lá na ponta, né? Ministro, Pergunta me permite, da... ministro? Sim, Arnaldo. Só para complementar, eu acho que a pergunta aqui, eu não esqueci seu nome, Raquel, que Raquel carinhosamente não sei. Raquel, eu acho que primeiro tem a questão legal, mas eu acho que são simultâneas, entenda, porque, na verdade, o quantitativo é muito pequeno dessa população. Então, na verdade, acontecerá de forma simultânea, obedecendo à legislação, mas de forma simultânea. O Rodrigo, que tem coordenado muito bem essas questões logísticas em relação à vacina e também as questões de aquisições, etc., ele tem me falado que a Pfizer é bastante pontual nessas entregas, né? Porque também chegar muita dose fica difícil até de armazenar, né? De estocar, porque vocês sabem que a cadeia de frio da Pfizer é um pouco diferente das outras vacinas, né? Então tem que ter essa questão. Eu acho que a gente, não há dúvida nenhuma em relação à expertise que nós temos. Quando eu falo nós, é o Ministério, os estados e os municípios em aplicar doses de vacina. Seguiremos com a pergunta da Malu Mois, Poder 360. Boa noite. Primeiro, queria perguntar se o Ministério tem uma data, tem um dia para começar a vacinação infantil e se há uma preocupação de faltarem doses para o reforço dos adultos. Faltar dose para o reforço do adulto, não. Eu falei que nós agora completamos 400 milhões de doses, né, distribuídas, é uma marca extraordinária. Para se ter uma ideia, Malu, a COVAX Facility, iniciativa da OMS, conseguiu distribuir 800 milhões de doses, né? Ou seja, nós distribuímos metade das doses para a nossa população, que a OMS distribuiu para o mundo todo. Inclusive, nós doamos doses de vacina para a OMS. O que nós iríamos receber do COVAX Facility, nós doamos 10 milhões de doses para o COVAX Facility para ampliar a cobertura vacinal nos países que não têm vacina, né? Também doamos doses para o Paraguai, tudo isso em sintonia com a tradição que tem o Brasil de solidariedade e com o que foi pactuado pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro no G20, né, pelo presidente Bolsonaro e por mim junto aos ministros da Saúde. Rodrigo, você pode falar em relação às chegadas das doses de novo? Sim, pois não. Acho que talvez a Rosana possa complementar depois, mas não tem risco de faltar doses de reforço para os adultos. A gente vai virar o ano com aproximadamente 130 milhões de doses, né? Isso já estava previsto no nosso projeto de aquisição de doses para o nosso plano de 2022. E a gente tem também, enfim, a Pfizer entregando normalmente as doses do segundo contrato, que devem finalizar agora em fevereiro. A gente tem a Fiocruz produzindo as doses, então não há risco de faltar doses de reforço para a população adulta. Arnaldo, aproveitando aqui o assunto. Pois não. As vacinas chegam, então, a Pfizer ainda não confirmou o voo, a expectativa é que o voo chegue no dia 13 em Viracopos, pegando a experiência das doses adultas, em 24 horas isso estaria liberado, então, para envio para estados e municípios. São Paulo, por exemplo, onde chegariam as doses, poderia começar a vacinação no próprio dia 14, estando liberado e se cumprindo essa expectativa de liberação pela INCQS em 24 horas. Então, ali dia 14, 15, a expectativa é que os municípios já possam começar a imunização com a vacina. Esses que estão dizendo que nós atrasamos doses, eles não arranjaram uma dose de vacina para a população brasileira. Ao passo que nós, sob a liderança do presidente Bolsonaro, já distribuímos 400 milhões de doses, ou seja, nós fizemos 400 milhões de vezes mais do que eles, que só falam e nada fazem. Arnaldo, em relação aos estados que estão com dificuldade de vacinação, a SVS esteve com a OPAS tomando algumas providências. Você podia fazer um breve relato?
Perfeito, ministro. O senhor fala especificamente com relação aos estados do norte, né, ministro? Que de todos os estados da federação, são os estados que estão com maior dificuldade de cobertura vacinal. A nossa equipe, juntamente com a da OPAS, com a da Secovid, está em campo, né, estivemos em campo durante o mês de dezembro, fazendo estratégia município a município para vermos essas coberturas, ministro, identificarmos quais são os problemas dessa baixa cobertura e estabelecermos uma estratégia para melhorarmos essa cobertura. Muitas dessas deficiências não é por falta de vacina, como o senhor falou perfeitamente bem, muitas vezes é associado com um registro, né, com capacidade operacional de registro da vacina e outro, às vezes, com a capacidade operacional de aplicadores de vacina. Então, todo esse diagnóstico por estado está sendo feito pela SVS, juntamente com a Secovid e a OPAS, e estamos já fazendo as tratativas para iniciarmos esse esforço maior para melhorarmos cada vez mais a cobertura na região norte, porque o que efetivamente nós queremos, ministro, é a nossa pátria vacinada. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à coletiva. Nós pedimos encarecidamente que mantenham o limite de uma pergunta para que os demais colegas possam também fazer a pergunta, pois nós temos um tempo. Nós seguimos agora com o UOL. Pedimos ao Lucas Valença que faça a pergunta. Ministro, boa tarde a todos. Só queria ressaltar um dos slides que o senhor traz, a vacinação no primeiro, segundo e terceiro semestre. Né? É o mesmo número de vacinas, 20 milhões? Não, ali são 3 voos de 1,248 milhão de doses. Então, dia 13, dia 20 e dia 27, totalizando cerca de 3,7 milhões de doses para o mês de janeiro. Né? E para o primeiro trimestre, são 20 milhões de doses encomendadas. E já temos reservadas para o segundo trimestre, mais 20 milhões de doses nessa a fase pediátrica a confirmar com o laboratório. Perfeito. Muito obrigado. O próximo é o nosso jornalista Augusto Fernandes, do R7, por gentileza. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Eu queria fazer uma pergunta em relação à consulta pública. Ontem, a secretária Rosana disse que a maioria das pessoas não concordou com a prescrição médica, mas não foi fornecido nenhum número, nenhuma estatística. Eu gostaria de saber se o Ministério conseguiu levantar quantas pessoas foram contra e a favor, e se foi por conta desses resultados que os senhores decidiram não pedir a prescrição para vacina. Bom, todos os dados da consulta pública serão colocados de maneira muito clara e transparente no relatório final de recomendação do Ministério da Saúde. Eu já aqui falei com vocês, eu costumo falar com vocês todos os dias, nunca deixei de falar sobre todos os assuntos que vocês me perguntam e vocês sabem disso, né? E eu disse que consulta pública nem tem caráter plebiscitário, nem caráter de referendo. Naturalmente que nós ouvimos as opiniões das pessoas que foram ali e de maneira espontânea manifestaram o seu ponto de vista. Infelizmente, só uma sociedade científica se manifestou, né, oficialmente, no local devido, que é a consulta pública do Ministério. Às vezes se manifesta nas redes sociais. Tudo bem, é legítimo, as pessoas se manifestam onde querem, né, mas o Ministério da Saúde, ele analisa o que é colocado para o Ministério. Os canais estão abertos, né? Local para publicação científica, sabe onde que é? Nas revistas científicas. Preferencialmente, se for de boa qualidade, nas revistas científicas de fator de impacto elevado, não é? Então, a consulta pública foi útil, sim, foi importante na tomada de decisão do Ministério, assim como a audiência pública, onde ouvimos vários especialistas. Senão, não tinha razão de ser, né? Dando continuidade, Luana Brasil, portal O Tempo. Obrigada. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como... Do jornal O Globo.
Boa noite, ministro, secretários. Melissa Duarte, Jornal Globo. Ministro, eu gostaria de saber, a previsão é de 20 milhões de doses para o primeiro trimestre, né? Essa previsão de entrega de doses para o Ministério está condicionada à adesão de vacinas pelos pais? O Ministério vai comprar mais doses conforme haja uma maior adesão? Obrigada. Então, as doses nós já compramos, né? Nós compramos 100 milhões de doses. Então, nós temos que solicitar mais doses em função da velocidade de vacinação. Porque, imagina, se eu solicitar um número muito maior de doses do que a expectativa de aplicação, essas doses vão vencer. E a cada dose dessa tem um custo, né? Essa campanha de vacinação para crianças, ela custará ao Ministério, se todos os pais decidirem vacinar os seus filhos, custará cerca de 2,6 bilhões de reais, né, Rodrigo? É isso? Então, é uma quantia expressiva e nós temos que ter responsabilidade com a aplicação dos recursos públicos, ok? Obrigada. Convidamos a jornalista Marina Panho, da Rádio Gaúcha News, para fazer a próxima pergunta. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, queria pedir desculpas ao secretário Arnaldo, porque eu interrompi a fala do senhor, eu estava no ar ao vivo, passando informação para a população. Perdoada. Falo alto demais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre o que levou o Ministério da Saúde a tomar a decisão de ser de 8 semanas e não 3 semanas, como está na bula. Se tem algo a ver com a possibilidade de ter pouca dose disponível e, por isso, o Ministério está largando o intervalo. Marina, se você quiser voltar para o Ministério, as portas estão sempre abertas para você, viu? Obrigada, Rosana. ministro. Acho que eu não fui clara na hora que eu falei. Tudo bom, Marina? São vários aspectos, né? Tanto a experiência, tudo é muito novo, a pandemia é nova, nunca ninguém viveu isso, esperamos e não viveremos novamente, se Deus quiser. Os estudos demonstraram em a população adulta que um intervalo maior do que 21 dias, ele produz a concentração de anticorpos neutralizantes maior, então se traz um benefício, tanto é que o recomendado pelo Ministério da Saúde, em notas pretéritas, né, não só assessorada pela nossa Câmara Técnica, mas também pelo que acontece internacionalmente, são 8 semanas, porque se traz benefício. Alguns países estão utilizando 21 dias porque há aquela necessidade premente de que se complete o esquema vacinal primário devido à grande circulação do vírus. Então, o cenário epidemiológico ele é extremamente importante também. Como que nós estamos no nosso cenário epidemiológico hoje? Ele está mais tranquilo. É um público que, de fato, ele adquire a doença, formas oligossintomáticas, pode ter a SIMP, né? Então, a gente sabe que, por mais que ele desenvolva essas formas oligossintomáticas, ele é menos grave do que os adultos, né? Então, já seria um dos aspectos, o aspecto epidemiológico. Os trabalhos também mostram, ontem foi muito bem apresentado pelo Dr. Safad, que, inclusive, ele é membro da nossa Câmara Técnica, que também nos subsidiou em várias questões, inclusive mandaram até um documento para nós, né, em relação a essa vacinação de crianças, e mostra que o risco de se desenvolver uma miocardite, é claro que as análises são mais contundentes em adolescentes, ela é menor quando você amplia esse intervalo de tempo. A criança, ela pode também desenvolver, é um evento raro, sim, mas nós queremos minimizar o máximo possível. Então, por isso que nós colocamos 8 semanas. Convidamos a jornalista Letícia Carvalho, da TV Globo, para fazer a próxima pergunta. Oi, boa tarde. Ministro, o senhor já falou que não foi um recuo do Ministério da Saúde em relação à questão da autorização, da prescrição médica, né? Mas o senhor não acha que a questão da consulta pública, audiência pública e todo esse debate que foi feito em torno da vacinação de crianças não possa ter desestimulado a população, os pais, a vacinarem suas crianças? Eu acho que muito pelo contrário, né? O debate orienta as pessoas, esclarece, nós somos um país democrático, esses debates acontecem, né? Por exemplo, o Senado Federal, Comissão de Assuntos Sociais, discute essas questões fortemente. Comissão de Seguridade Social e Família,
não é? Discute, há debate, há consulta pública. O Supremo Tribunal Federal, em determinadas situações, eles também fazem audiências públicas, fazem consultas públicas. Isso faz parte do processo democrático, não é? Aqui o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos e Inovações, a SCIT, no âmbito da Conitec, faz audiências públicas, faz consultas públicas. Inclusive, no âmbito da Conitec, em uma década, infelizmente, só foram realizadas 3 audiências públicas. E o que nós queremos é estimular. E ontem nós tivemos uma audiência extraordinária na EBC, uma participação. Eu não vejo como isso pode desestimular as pessoas, né? Antes se dizia nunca antes. Hoje a gente diz pela primeira vez. Então, pela primeira vez na história desse país, nós fazemos uma discussão ampla com a sociedade brasileira para discutir os interesses do futuro dessa nação, que são as nossas crianças, não é? Então, é por isso que nós fizemos a audiência pública, foi muito útil para mim mesmo. Eu assisti e eu ali ouvi coisas que eu não conhecia. E, graças a Deus, eu estava assistindo aquela audiência ali e aprendendo, né? Próxima pergunta, Isa Staciarini, da CBN. Bom, ministro, boa noite a todos os secretários e a equipe. A minha pergunta, ministro, é o seguinte: a pasta desistiu de cobrar a prescrição médica, mas recomenda que os pais levem os filhos ao médico. Então, qual é, o efeito de ter desistido da prescrição médica? E aproveitando, o senhor não acredita que o discurso nesse sentido e também no sentido de que vocês vão cobrar também, a questão só o desempenho da vacinação vai apontar a necessidade de mais vacinas, isso não acaba desencorajando os pais a vacinarem os seus filhos? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, ninguém vai aplicar vacina em quem tem contraindicação para receber vacina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a decisão do Ministério ela está em absoluta sintonia com o que acontece em outros sistemas de saúde. Vocês podem pesquisar. Está lá, as recomendações do Canadá. Nossa recomendação é muito semelhante ao que acontece nos outros países. E vocês sempre comparam as situações e fazem muito bem. Comparam os cenários dos outros países, trazem essas informações que são úteis para a sociedade brasileira. Agora tem que comparar tudo, né? Não pode ser uma comparação self-service. Usar um exemplo para poder fundamentar uma narrativa que se quer colocar do ponto de vista de linha editorial e os outros pontos que não satisfaz não se coloca. Inclusive, o representante do Conselho Federal de Medicina, ontem, ele foi taxativo, tá? Ao dizer que compete ao médico contraindicar a vacina ou apontar quais são os grupos com comorbidades. Tá? E a questão de dizer que vai trazer as vacinas de acordo com a adesão, isso não desestimula a vacina. Muito pelo contrário, né? E os volumes de doses de vacinas que estão sendo colocados aí, 20 milhões de doses para se aplicar em um trimestre, é um volume de doses muito suficiente. Isso dá para vacinar alguns países. Tá? Dá para vacinar alguns países, né, Rodrigo Cruz? Próxima pergunta, da Carla Lucena, da Globo News. Boa noite, ministro, secretárias, secretários. Eu gostaria de insistir um pouquinho na questão da minha colega da CBN, justamente para perguntar se, apesar do Ministério não colocar como um fato que é uma exigência, mas se orientar os pais a procurarem os médicos, se isso não pode desestimular os pais, deixá-los inseguros e até mesmo a gente tocar na questão do cenário brasileiro, que há uma dificuldade de se chegar a esses médicos, de ter um acesso a um pediatra. Você acha que procurar um médico deixa o pai inseguro? Para mim é o contrário. Procurar um médico deixa o pai seguro, não é? E o que a gente quer é trazer é segurança para a população. E nós temos uma campanha
muito bem sucedida. E muito mais do que uma campanha bem sucedida, nós temos resultados. São resultados concretos. Naturalmente que não se quer enfatizar isso da maneira que deve, mas em 6 meses nós tivemos uma queda de 90% do número de óbitos. E óbitos é uma coisa binária, ou está vivo ou está morto. E caiu o número de óbitos. Isso se deve às ações que são conduzidas pelo Sistema Único de Saúde. Eu já disse, não quero assumir a paternidade disso. Mas alguma contribuição nós temos aqui, né, Rodrigo, Rosana e Arnaldo. E o que aconteceu com as crianças de 5 a 11 anos nesse período? Uma queda de óbito, a despeito de não se ter aplicado nenhuma dose de vacina. Está aqui, o professor Arnaldo Medeiros mostrou, não é? Tá bom? Então, nós queremos, sim, que os pais livremente procurem as salas de vacinação para buscar a vacina para imunizar os seus filhos, se for esse o desejo deles. Nós aqui estamos apoiando as decisões dos pais, porque o que todos nós queremos, eu, vocês, cada pai e cada mãe do nosso Brasil, é pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Porque todos nós só temos um único inimigo, que é o vírus. E o vírus vai sofrendo mutações, né? Causando, às vezes, preocupação para nós. Quando surgiu a variante Ômicron, até chama-se variante de preocupação, né? Eu falei, a variante de preocupação não é uma variante de desespero. E por que não é uma variante de desespero? Porque nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um patrimônio de cada um dos mais de 210 milhões de brasileiros. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Ainda tem uma pergunta. A última aqui é do Igor Damasceno, da TV A Crítica. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, ainda desdobrando um pouco, falando a respeito de Covid, hoje foi registrado no Distrito Federal uma criança de 8 anos com flurona, que é Covid e influenza juntos. Só acredita que essa vacinação para a criança chegou no momento mais oportuno? Como que o senhor avalia isso e qual a gravidade da flurona hoje para as crianças e também para o país? Bom, a flurona é a co-infecção pelo vírus da influenza e o vírus do SARS-CoV, com a sua respectiva mutação, né? A ciência ainda não sabe quais são todas as implicações desse tipo de situação, né? E nós estamos acompanhando isso, né, professor Arnaldo, para ver o real impacto dentro do sistema de saúde. O sistema de saúde, no último mês, foi pressionado por uma epidemia de influenza, H3N2, não é mais a mesma cepa de 2021, já é uma cepa diferente, a cepa Darwin, e as vacinas que foram utilizadas no início da campanha, essa campanha, ela custou para o Ministério da Saúde 1,2 bilhão de reais, nós distribuímos a vacina para estados e municípios, a cobertura esse ano não foi igual à do ano passado, né, Jurandir, porque o desafio de aplicar vacinas contra a Covid, vacinas contra a influenza, é um desafio muito grande. E agora estamos registrando esses casos. Infelizmente, ainda não temos as vacinas específicas, porque essas vacinas elas só chegam no final do primeiro trimestre, até porque a OMS indica a cepa no final do ano. A vacina tem que ser produzida, ela tem que passar pelos processos regulatórios. Agora, com a existência da infecção, nós estamos acompanhando os casos e junto com a comunidade científica nacional e internacional para conhecer melhor o impacto, né? Em relação ao impacto da vacinação em crianças de 5 a 11 anos, atenuando esse tipo de situação, a nossa esperança é que nos ajude a enfrentar situações como essa. Então, só para a gente fechar, a pergunta do Túlio, da Band, por gentileza. Peço perdão porque houve uma confusão da lista de presença com a lista de perguntas. Ministro, o senhor tem afirmado, né, que todo pai que quiser vacinar seu filho, todo responsável, vai ter vacina à disposição. Só que, pelo que eu tenho conversado, até para fazer levantamentos, para matérias, existem pais que estão em dúvida. Eu queria que o senhor me dissesse, se o senhor recebesse em seu gabinete um pai que está em dúvida, como ministro da Saúde, a maior autoridade na saúde no país, como médico, qual orientação o senhor daria? Bom, eu sou ministro da Saúde, né? Então eu orientaria ao pai que procurasse o médico da sua confiança para que ele passasse todas as informações
pertinentes. E se fosse um que não tem um médico de confiança? Então, nós temos no Brasil 53 mil equipes de saúde da família, que tem médicos competentes que podem esclarecer as dúvidas dos pais para que eles possam tirar a conclusão e decidir o que é melhor para os seus filhos, né? O que nós podemos garantir é que não faltará vacina para nenhum pai que queira vacinar seus filhos. Senhoras e senhores, nosso agradecimento aos jornalistas que participaram desta coletiva. Nós lembramos que a gravação fica disponível nas mídias sociais do Ministério da Saúde para futuras consultas. A coletiva está encerrada. Nós desejamos uma boa noite a todos.